Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito através da mediunidade de Chico Xavier. Todos os outros livros anteriores, na sequência que começa lá em Nosso Lar, já foram lidos e comentados e estão disponíveis nos nossos sites. Nós temos o site do Espírito da Letra no YouTube, você pode acessar. Nós temos o nosso canal na internet, a TV Alvorada Espírita, onde você também encontrará os arquivos de diversos livros já lidos, comentados. Nós temos o programa Alegria de Viver, onde eu e a Solange Godoy estamos tratando de ler e comentar obras espíritas preciosíssimas. Todas elas também estão disponibilizadas em nossos outros canais, em outros programas. Agora aqui, o Espírito da Letra traz a sequência do Espírito André Luiz. Nós começamos na semana passada o capítulo 13º, que é, na verdade, a manifestação mediúnica de um espírito superior, de um espírito fora da reunião em que os encarnados se encontravam, que está à distância, que está em uma dimensão mais elevada, que está usando a médium Dona Celina para nos trazer ponderações a respeito da importância do pensamento. Nós vimos o texto e ele era tão rico que certamente valia a pena ir esmiuçando cada parágrafo, cada frase, cada significado, porque os espíritos, os mais elevados, eles não desperdiçam expressões. Todas as palavras têm significados e têm conteúdos. Nós falamos um monte de bobagem, sem qualquer tipo de essência, parece mandiopan. Você lembra aquele negocinho mandiopan que você abria, jogava na frigideira, o negócio virava como que nem se fosse um isopor, e aí você comia aquilo, não tinha gosto de nada, tinha gosto de isopor. Nós somos assim, nós conversamos 5 horas e se você fritar aquilo lá é um bando de mandiopan que não serve para nada. Mas os espíritos não são assim. Os espíritos são como aqueles filmes que você vê, o cara ele tem uma pílula, ele põe a pílula assim no negócio, cai uma gotinha d'água, puf, aquele negócio vira um sanduíche, vira um pernil assado. Assim são as expressões do mundo espiritual mais elevado. Eles condensam em pequenas porções grandes e profundos ensinamentos. Por isso nós estamos tentando tirar de cada frase, de cada parágrafo, o que de bom a nossa ignorância possibilite ao raciocinarmos juntos. Portanto, nós vimos na primeira parte da mensagem a preocupação do Espírito em realçar a importância do pensamento, de todos nós, de pessoas que tenham religião, de pessoas que não tenham, mostrando que o nosso pensamento cria imagens e essas imagens são vistas pelos espíritos do mesmo padrão, que podem se aproximar, que vão sugar essas vibrações ruins e vão fornecer as vibrações deles igualmente ruins para a pessoa. E então a pessoa vai se desequilibrar mais se a sua imagem mental for negativa, porque ela não estará mais sozinha. Ela vai estar com entidades igualmente negativas, reforçando esse impulso negativo. E depois vimos que isso também acontece do ponto de vista positivo. Se somos voltados a fazer a prática do bem para a coletividade, para todos os que estão à nossa volta, não é trabalho em igreja, não. É a mente voltada para ser útil em função dos seus semelhantes. É você ter vontade de cozinhar e fazer um prato de comida para tirar a fome daquele vizinho doente que você quer ajudar. Você não está cozinhando só para a sua família, você está se interessando por aquela pessoa que talvez não tenha alimento suficiente. Você não precisa ir na igreja para fazer isso. Não é obra benemerente, porque as obras benemerentes são uma fachada que muitas vezes é utilizado por egoístas para acharem que já merecem o paraíso. E que vão lá, às vezes dá trabalho, vão lá reclamar da caixa pesada que estão carregando, vão lá para disputar a importância na tarefa benemerente só para querer um dia subir de posto dentro da igreja. Isso não significa nada de fazer o bem para o próximo. É muito diferente. O bem você pode fazer na igreja, desde que você tenha o bem em você. O bem você pode fazer na rua, mesmo que não tenha religião nem nada. Então, é esse o sentido positivo do pensamento bom, que atrai bons espíritos. Mas agora, nós chegamos na parte do texto, que além das generalidades a respeito do pensamento, vai atribuir agora o foco às questões dos que têm religiosidade.
dos que se declaram pertencentes a uma igreja qualquer, e especificamente aos espíritas, aos médiuns. Então agora, nós vamos voltar no texto, no parágrafo que vai falar sobre este segundo aspecto da fala do espírito através da médium Dona Celina. Vamos ao texto? Aí está. Títulos de fé não constituem meras palavras que nos acobertem deficiências e fraquezas, que nos escondam nossos problemas. Eles significam deveres de melhoria, aos quais não nos será lícito fugir, sem agravar as nossas obrigações. Não poderemos fugir desses deveres, sem que nossas obrigações piorem. Em nosso círculo de trabalho, desse modo, no nosso círculo quer dizer, na atividade mediúnica da casa espírita, ou daqueles que se dizem espíritas, não nos basta o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura deste nome, tão somente porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente, uma sarna que ninguém cura, graças ao amparo de entidades amigas. E, portanto, se decida, por esse motivo, a aceitar a intervenção do mundo invisível na sua existência. Ninguém será espírita por isso. E também ninguém é médium, na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Só porque incorpora espírito através dos funga-funga que o indivíduo permita sentir na hora do transe. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, conforme os princípios superiores que nos enriquecem o caminho, o roteiro, é necessário concretizar-lhes. Veja só. Concretizar. Você vai fazer o quê? Vou fazer um vaso de concreto. O que você vai fazer? Você tem o vaso na mente e você quer fazê-lo tornar físico. Você vai então fazer o quê? Você vai concretizar aquela ideia. Você vai pegar cimento, areia, vai fazer uma massa, vai pegar um molde e vai jogar o concreto dentro do molde. Até então só era um molde, não era um vaso. O vaso estava na sua cabeça. Quando você jogou o concreto e endureceu, aí aquilo se tornou um vaso. Aquilo pode pôr planta, você pode jogar água, ele tem uma estrutura, tem uma forma. Então, é necessário, como diz o texto, que o que se diz espírita não seja apenas o médium que recebe espírito, não seja o indivíduo que vai na casa espírita, que dá passe ou dá água. Não, é necessário concretizar a essência, aquilo que a doutrina pede, aquilo que Jesus ensina. Concretizar é tornar visível e sólido na nossa estada, por intermédio do quê? Do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Quantas pessoas dizem a todos os espíritos com quem eles falam, você precisa amar o próximo, você precisa perdoar. Mas esta mesma pessoa que está recomendando ao espírito que perdoe, tem mágoa do vizinho, brigou com a esposa, não pediu desculpa, brigou com o marido e está louca da vida contra ele. Que amor é este? Porque você não casou com o marido que eu casei. Então por que você casou? Administre o problema. Agora você escolheu. E agora é ele a oportunidade de você se tornar melhor. E vice-versa. Se o problema é a esposa, administre, porque esse é o testemunho. É muito bonito você recomendar aos espíritos que amem, que perdoem as ofensas e você continuar sendo mesquinho. Como se você não tivesse que jogar este jogo, só os espíritos. Você sabe as regras, mas você não aplica em você mesmo. Então não adianta dizer se espírita porque frequenta centro espírita, porque recebe espírito, porque aplica passe, transfere energia. Se no fundo você não concretiza em você aquilo que é o modelo, o vaso que estava na sua mente, você não gosta de dar testemunho daquilo que você acredita. Nós estamos chegando num ponto muito importante. Vamos continuar a ler o texto. Não bastará, portanto,
meditar a grandeza do nosso idealismo superior. Não, só ficar pensando como é lindo tudo isso, como Jesus é sábio. Não, é preciso substancializar-lhe, o que quer dizer? Dar substância, dar esse contorno do concreto, a essa excelsitude, a essa sublimidade, nas nossas manifestações de cada dia. É preciso dar concretude a isto. E aqui nós chegamos num ponto fundamental. Nós somos os que acreditamos que ninguém mata a vida. Nós acreditamos que a vida continua. Que quando o corpo morre, a gente fala assim, não, o corpo morreu, mas o espírito continua vivendo. Nós aprendemos a matar a morte, porque Jesus fez isso e os espíritos fazem isso todo dia. Agora, não é contraditório que os espíritas tenham medo de morrer? Que os espíritas que acreditam, que vão ao centro espírita, que recebem as entidades, que conversam com os espíritos, com medo da gripe, fechem as casas espíritas e não estejam lá trabalhando na medida do possível com as precauções necessárias, mesmo que a gente as questione, mas que não estejam abertas para trabalhar. Qual é o testemunho dessa crença? Que testemunho é este? Não é o testemunho da verdade. Ai, mas aqui só tem velhinho. Bota máscara nos velhinhos, faz um círculo de arame farpado em volta dele, mas deixa ele lá para trabalhar. Ajude as pessoas que estão... Se imagina, se os velhinhos que estão na casa espírita fogem e não trabalham, quem é que vai atender os miseráveis que estão na rua precisando de consolo? Precisando de uma boa palavra? Onde que eles vão encontrar isso? Na televisão? Em que aparece lá o fulano abrindo cova no chão para todo mundo ficar morrendo de medo, que aparece o outro querendo dar vacina à força nas pessoas? Será que é ali que vão encontrar paz? Ou é na mensagem renovadora da casa espírita? O Espírito está dizendo sobre isto, que os espíritas precisam apenas, não apenas falar que são espíritas, precisam dar testemunho do que acreditam. E isso é fundamental no momento em que nós estamos vivendo. Ah, mas pode ser que eu fique doente, que eu vá morrer. Ué, mas a gente vai morrer mesmo sadio. Muita gente está morrendo de saúde. Nunca ficou doente e vai para o cemitério. É para isto que nós temos a doutrina espírita, para fugir da morte? Quer dizer então que se passar a pandemia e você não pegar a gripe, você não vai morrer mais. Ah, agora eu sou imortal, consegui escapar do Covid. É isso? Não, não é. Você vai morrer do mesmo jeito. E vai fechar o centro espírita porque você vai morrer, porque o dirigente vai morrer, porque o médium vai morrer. Ai, eu não quero me desgastar porque eu vou morrer mais depressa se eu me desgastar. É a mesma coisa. Eu não vou levar cesta básica porque é muito pesado, eu posso ficar doente. Eu não vou diminuir o que eu como para outros comerem porque isso vai fazer falta no meu organismo, eu vou morrer mais cedo. Eu não vou ter paciência porque se eu guardar essas coisas para mim, eu vou ter um câncer, eu vou acabar morrendo. Eu vou chutar o balde, vou xingar todo mundo para eu espairecer. Se é essa a mensagem, é a mesma coisa. O Espírito está dizendo que nós temos que dar testemunho, que haja os cuidados que se tem em todas as lojas. Pergunta se os espíritas pararam de ir no shopping, de entrar em loja, porque para o shopping você tem que medir a temperatura, tem que passar álcool gel, essa baboseira toda. Pergunta se pararam de ir ao shopping, de ir ao banco, se deixaram de comprar as coisas que precisam no supermercado, porque tem muita gente. Não, vai todo mundo, em todo lugar, todo mundo usa a máscara, usa o álcool gel, usa o afastamento social. Por que não se pode fazer isso no centro espírita? Por que você não está, se é que não está, abrindo ou trabalhando, por que não está dando o testemunho que o Espírito está dizendo aqui? Não basta dizer eu sou espírita. Você é espírita onde? Debaixo da cama, dentro do armário? É esse o testemunho? Não é esse o testemunho que o Espírito está dizendo que nós precisamos dar, porque não basta o rótulo, é necessária a postura. E é fundamental que nós estejamos de pé quando está todo mundo deitado. Lembrem do livro Há 2000 anos, quando
todo o grupo que foi preso nas catacumbas, que era proibida a reunião, onde se reuniam os cristãos que queriam professar a sua fé debaixo da terra com os mortos, para não serem vistos em cima. Porque havia uma ordem, um édito do imperador, proibindo reuniões, a não ser aquelas das corporações funerárias. Então, na catacumba podiam se reunir. Então, os cristãos iam rezar na catacumba e foram presos lá. E qual foi o destino? Conta-nos Emmanuel, no livro Há 2000 anos, foram entregues numa cerimônia aos senadores romanos para serem devorados pelas feras como se fossem ladrões, como se fossem malfeitores. E quando são colocados lá, o que eles fazem? Conta-nos o Espírito Lúcio, no romance O Amor Jamais Te Esquece, ou A Força da Bondade. Os espíritos envolvem aquele grupo e eles dizem, não adianta apenas vocês morrerem em paz, é preciso cantar. E eles começam a cantar. Dão testemunho da sua crença através do canto a Deus. Vivem o testemunho até o fim. E vão ser devorados pelas feras. Qual é o testemunho nosso? Não precisamos entrar em catacumba, temos todas as facilidades do mundo, temos todos os potenciais para chegar a abrir as coisas para as pessoas poderem encontrar esperança. Ah, mas pode ser que alguém leve o Covid. E se levar, a pessoa não leva a maldade, não leva na casa espírita, quem senta para assistir uma palestra, às vezes não está desejando fazer o mal ou acabou de fazer, não leva o vício mental, às vezes está indo na igreja, em qualquer igreja, pensando na perna da vizinha, que está querendo dormir com ela, arrumar um jeito de seduzi-la. Isso tudo está na mente das pessoas. Isso pode? Isso não é pior do que uma bactéria de gripe, que nem é tão mortal como as pessoas disseram? Isso pode? Então, como que nós trabalharemos o testemunho de quem acredita que não vai morrer mesmo quando o corpo pereça? Quando? Quando chega a hora da UTI, quando estivermos na UTI, entre arfando à espera da morte, vamos pedir a Deus que não nos mate, que deixe a gente mais um tempinho para a gente fazer o que precisava? Não, aí já passou o tempo. Vamos voltar ao texto, porque o negócio aqui vai esquentar. Vamos lá. Não bastará, portanto, meditar a grandeza do nosso idealismo superior. É preciso dar-lhe substância nessa excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore, ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo refletem a sua beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, seja na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. São estas as formas pelas quais se dá o testemunho em coisas mínimas. E aí, continua, nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Olha o que vem agora. Convicção de imortalidade. Olha só. Você está convicto de que não vai morrer. Porém, não tem altura de espírito que corresponda a essa convicção. Será a mesma coisa que projetar luz num deserto, que não serve para ninguém. Você acredita que ninguém morre, mas você não faz nada para demonstrar que você acredita nisto. Ou melhor, você é o que até tem mais medo de morrer do que aquelas pessoas que estão precisando de consolo. Você não tem uma atitude que corresponda a essa crença. Será a mesma coisa que projetar luz no deserto. Se o médium
Ele serve de ponte entre os dois planos diferentes, mas não se eleva de nível moral, ele está estagnado na inutilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. O leito, onde o rio corre. Coloque as águas puras sobre um leito de lama podre e você não vai ter senão a escura corrente da viciação. Se o leito está podre, o rio está podre. Sem dúvida, divinas mensagens descerão do céu para a terra. Entretanto, para que isso aconteça, é indispensável, é imperioso construir canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é indispensável que o detentor de faculdades psíquicas, que o médium, não se detenha no simples intercâmbio. Só fica lá, eu sou espírita porque vou no centro receber espírito, grande coisa. É indispensável que se consagre com as suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo, no serviço desinteressado a favor do próximo, o material de pavimentação do seu próprio caminho, da sua própria estrada, da sua própria senda. Ele tem que pavimentar isto. E ele precisa pavimentar com coisas sólidas, com atitudes, com comportamentos. Continua o texto explicando. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, nos acentua o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz a uma furna de desespero e de desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido a essa respeitabilidade de alguém que faz o bem. Não. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, eles enchem como enxames, como acontece naturalmente, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária, em que ainda as coletividades do planeta se encontram. E muitas vezes, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas, despidas do envoltório, já fora do corpo, praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no desejo de prosseguirem coladas às sensações do corpo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. A mesma coisa. Tem desencarnados, tanto quanto encarnados, inconsequentes. E são os que se procurarão, os que se influenciarão reciprocamente. Os encarnados continuarão a fazer as coisas que gostam. Não importa se estiverem tocados por ensinamentos elevados. Não basta receber espírito, não basta dar passe, como disse o texto. E os desencarnados, muitas vezes se aproximam dos encarnados não para fazer maldades, mas porque eles querem ficar coladinhos àqueles que já têm corpo, que ainda têm corpo de carne, mesmo que eles não tenham, porque lhes falta coragem para se afastarem da dimensão física, aonde se acostumaram mentalmente a se identificar. E aí continua o texto a nos dizer: toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento e à elevação de si mesmos. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza.
Não existe fruto na árvore que nasce. O fruto precisa chegar depois que ela cresceu. A madeira não desbastada não serve com eficiência ao santuário doméstico. Ninguém vai fazer uma mesa de tronco rústico. Caiu a árvore na rua aí, traz ela aqui que a gente vai fazer ela de prateleira. Não, ela precisa ser modelada. A areia movediça não sustenta nada. Não se faz luz em uma candeia que não tenha óleo. O carro não anda com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada convenientemente. Como vocês esperam o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Como ser médium de espíritos superiores se nós somos mentalmente um espírito atrasado? É a pergunta que ele está fazendo. Que mensageiro do céu vai fazer fulgir, brilhar a mensagem celestial em nosso entendimento quando o espelho da nossa alma está denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão, a estrela procuraria retratar-se na lama de um charco. Ela não conseguiria. E então vem a exortação do Espírito a todos nós. Amigos, pensemos no bem e o executamos, ou o executemos. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia que se exteriorizou. Olha esta frase. Nós vemos aqui. Deus é inteligência suprema. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Causa primeira de todas as coisas. É inteligência que causa. Aí o Espírito vem e nos explica isto. Tudo que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. A ideia divina, tornada matéria, produz tudo o que existe. Deus é a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. É a ideia que originou todas as coisas que nós conhecemos. Tudo que se exterioriza. O universo, continua o texto agora explicando, é a projeção da mente divina. E a Terra, como vocês a conhecem no seu conteúdo político e social, é o produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais evoluímos incessantemente para esferas mais altas. Por isso, vamos estar atentos para a obrigação de nosso autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, nós nos irmanaremos, nós nos seremos semelhantes aos filhos desventurados da rebeldia. Seremos irmãos deles. Sem estudo e sem observação, vamos nos demorar indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instilando. Você já ouviu a palavra destilando? Destilando é você tirar de uma substância, de um conjunto, as suas partes componentes. Você destila. Você tira o álcool daquele remédio. É uma coisa destilada. Você tira o álcool destilado porque você faz o alambique separar as impurezas do álcool puro. Agora, o sentido inverso é instilar. Instilar é quê? Colocar. Você então vai instilar pensamentos. Escalemos o plano superior, instilando. Não é destilando, é instilando, é inserindo pensamentos de sublimação
naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. É muito mais do que a palavra. Continua o nosso instrutor a dizer: ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Ele está dizendo que o Evangelho Redentor seja o molde e que nós sejamos a massa. Esse Evangelho que Jesus veio viver para mostrar que era possível, não era uma pregação, era uma exemplificação. Por isso que ele arrebatou. E é isso que o Espírito está dizendo. Vocês, como massa, ajustem-se ao molde. Não espere adulterar o molde para que ele sirva às intenções da massa, que é o que muitos tentam fazer. Adulterar as disciplinas do evangelho cristão para que eles possam caber nesse evangelho sem precisar perder muita coisa, sem precisar de muito esforço. E quando alguém fala assim, não, isso não é assim, as pessoas que são preguiçosas no bem vão dizer, ai, mas isso é muito rigoroso. Existe uma fauna de pseudo-cristãos que reclamam das exigências de renúncia que Jesus demonstrou quando estava entre nós. Ele fala, não, isso é muito rigoroso, nós temos que também ter riqueza, nós temos que prosperar, porque Deus não quer que a gente fique pobre. Não, peraí, esse discurso não é do Evangelho. É de alguém que está fustigando na sua cabeça ideias negativas e trevosas, que querem manter você preso a exigências materialistas. Essa é a verdade. Porque é isto que o Espírito está falando que nós devemos procurar. Você, eu, todos nós precisamos nos ajustar ao Evangelho Redentor. Não é fazer o Evangelho ser o tamanho do que nós queremos, ter o tamanho dos nossos vícios, da nossa mediocridade. Nós não podemos mediocratizar o Evangelho. Nós temos que nos adequar ao Evangelho. E é desta forma que o Espírito está deixando bem claro tudo isto. Ele continua no texto a dizer, Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões de Jesus, pelos padrões do Cristo, nós reestruturaremos a vida íntima, também daqueles que nos rodeiam. Nosso exemplo vai gerar reações positivas nas outras pessoas. E ele exorta, meus amigos, acreditem, o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, do ódio ao amor. Faz a gente sair da rebeldia para a subserviência amorosa, por amor, a escravidão por amor, não porque alguém nos prendeu, nós nos escravizamos por amor à mensagem, que nos arroja, que nos projeta da dor à alegria, que nos projeta da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus, para que a nossa consciência retrate essa beleza, essa perfeição. Saibamos refletir de Jesus a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre nossas almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de reerguimento do Espírito desde agora, desde hoje. E amanhã já teremos avançado consideravelmente no grande caminho, todos os dias. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, eu vos deixo com um até breve. E aí termina a comunicação. Aí André Luiz diz, a voz da médium tornou-se muda, silenciou. Sensibilizados, tocados pela mensagem, reparamos que do alto
havia se apagado aquele jato brilhante. Raul Silva, o dirigente encarnado da reunião, em uma prece breve, terminou o trabalho. Enlaçamos Clementino ao despedirmos-nos dele. E ele, o dirigente espiritual, disse: voltem sempre, convidando-nos gentilmente. E André Luiz disse: sim, continuaríamos aprendendo. E lado a lado, com o nosso orientador Aulus, nos retiramos felizes, como quem havia bebido a água viva da paz na taça da alegria. E aqui, nós também nos sentimos felizes, tendo bebido na taça da sabedoria essa grandeza de mensagem para os espíritas, além da mensagem que foi dada a todos os seres da Terra. A nossa atitude precisa estar concretizada, a nossa mente precisa estar viva nas nossas ações. Não é só aquela frasezinha tão pisoteada, é a reforma íntima. Não é a reforma íntima que muitos palestrantes vivem recitando em suas falas. Não, isso tem que ter cor, isso tem que ter carne, isso tem que ter peso, isso tem que ter atitude. Não é só reconhecer a importância, é preciso estar na vida vivendo isto. E um destes exemplos é aquele que eu já disse, corresponde à vivência do cristianismo naqueles que não acreditam na morte, não como quem tem medo de morrer, por estender a mão, por dar um abraço numa pessoa. O que é melhor? Que você morra na omissão, com 90 anos, sem ter feito nada, a não ser cuidar de você mesmo? Ou que você morra como foi Francisco de Assis, que morreu com 45 anos, depois de ter se desgastado por amor aos outros? O que será mais digno do Cristo? Você já pensou nisso? Ter uma vida faustosa e bem precatada, bem precavida, e esperar com isso viver uma quantidade de anos gigantesca, ainda que submetida à degeneração biológica natural, e não deixar uma marca nenhuma, não ter se sacrificado, não ter passado fome, não ter passado frio, não ter feito nada de construção do bem dos outros para garantir o seu equilíbrio biológico. Ou você desgastar-se no trabalho do bem, aguentar as pessoas difíceis, ser uma pessoa que dormiu menos porque teve que cuidar de uma pessoa doente, ser alguém que teve vontade de melhorar o mundo, começando através da renúncia aos seus próprios prazeres. Não é que você encurtou a vida porque encheu a cara de pinga, de bebida, de cerveja. Já pensou em se sacrificar? Você que fuma, você que tem hábitos desse tipo, que gasta dinheiro para isso, já pensou em pegar... Se você fuma um maço por dia, que custe R$5, você já fez a conta quanto você vai gastar num ano só com isto? R$5 por dia são R$150 em 30 dias. R$150 em 30 dias são R$1.500 em 10 meses. São R$1.800 em um ano, só com o cigarro, só falando de fumar. Quando foi que você pegou R$1.800 e comprou comida para dar para as pessoas que precisam? Sem que você fumasse esse dinheiro. Porque esse dinheiro você vai transformar em fumaça, só para você se matar. Ou seja, como é possível que alguém que acredite no bem dos outros gaste R$1.800 com esse lixo e acha que é caridoso? E isso sem falar nos outros vícios. Não estamos execrando uma pessoa que tem essas inclinações, porque isso faz ainda parte da sua necessidade. Mas estamos querendo que você pense, que você medite a esse respeito. Nós não adianta recomendarmos saúde aos outros se nós continuamos a ter condutas que, além de serem insalubres, são egoístas. Porque você, quando fuma na presença de pessoas que não fumam, você está comprometendo a saúde das outras pessoas e não está nem aí, não é mesmo? Então essa postura egoísta
Não se condiz nada com... Você escuta reforma íntima. Ah, legal, reforma íntima, todo mundo precisa. E aí você escuta lá, pegar o dinheiro que eu gasto em cigarro e comprar comida ou remédio para quem precisa. Ai, não, esse dinheiro é meu, eu gosto de fazer o que eu gosto com ele. É o meu prazer. Ah, tá vendo? Reforma íntima. Teoricamente, é legal. Reforma íntima praticamente mexe com o seu bolso, mexe com os seus hábitos, mexe com as suas dificuldades. Isso é a verdade. Concretizar essas coisas em nossa existência representa tomarmos iniciativa, enfrentar o bicho que mora dentro de nós. Não é esse covidzinho, essa bactéria, esse vírus que foi inventado na China artificialmente. Não é. Porque nós temos gripe todo ano. Nós tivemos gripes que mataram muito mais do que esta. Agora, não se fie por aquilo que a televisão está falando. Faça uma pesquisa. Vá no site da Transparência, onde todos os dados de óbito do país inteiro estão sendo colocados e veja, compare o número de óbitos de cada ano até este ano. Compare, veja quantos morreram. E você verá que tem menos gente morta em 2020 do que em 2017, 2018, 2019. Faça você esse teste. Faça você essa conta. Então, puxa vida, você tem que dar o testemunho se você acredita que a vida continua. É muito melhor morrer no corpo físico para a alma, fazendo o bem, mesmo se expondo, do que viver uma longa vida sem fazer nada, só para se proteger. Porque do outro lado, a sua vida não terá valido para que você se enriquecesse espiritualmente. Foi a vida do egoísta, do preguiçoso. Que mensagem, não? Ah, eu sou médium porque recebo espírito, porque eu dou passe. Desculpa, você ainda não é, eu ainda não sou. Até que a gente viva essas coisas com essa responsabilidade, com esse dinamismo e essa coragem. A próxima semana temos um capítulo novo, em serviço espiritual, capítulo 14. Já vai lendo, não fique esperando que eu leia não, vai fazendo as suas anotações. E na próxima semana nós vamos tratar de mais um capítulo. Estamos indo, já passamos da metade do livro, hein? Pegue todos os capítulos anteriores, veja os outros livros, compartilhe com seus amigos, fale com os companheiros da Casa Espírita, porque esses dois últimos capítulos, o de hoje e o da semana passada, não é? Estes dois últimos programas, nós todos precisamos ver, ouvir, ler, reler e pensar todos os dias. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e muita paz.